Para quem não me conhece, eu acredito que a maioria aqui me conhece, mas para quem não me conhece, me chamo Juscelia. E hoje nós faremos a exposição do Evangelho de João, do Evangelho de Jesus, narrado por João. Na verdade, só da primeira parte, até o capítulo 11, e a segunda parte vai ser feita pela Vanessa na próxima reunião. Deixa eu só ver se eu consigo tirar essa tela que está me atrapalhando no slide. Antes de a gente começar, eu trouxe um sumáriozinho para vocês terem uma noção do que a gente vai ter hoje na nossa reunião. Então, a gente vai começar fazendo uma breve introdução do Evangelho, falando um pouquinho sobre o autor, sobre quando foi escrito, onde foi escrito e para quem, sobre o objetivo de João ao escrever o livro, o que ele tinha em mente. No capítulo 1, a gente vai meditar um pouquinho sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Depois falaremos sobre o testemunho de João Batista, os 7 sinais de Jesus, o diálogo de Jesus com Nicodemos e a mulher samaritana e, por fim, os 7 eu sou. Então, vamos começar. Para iniciar, eu trouxe uma citação do comentário de Hernandes Dias, que diz assim: o Evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. Eu estou olhando para frente, não estou olhando para a câmera, porque eu estou usando o notebook para passar os slides e visualizar. O Evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. É o livro mais importante da história. Stephen Lawson chama-o de o Monte Everest da teologia, o mais teológico dos evangelhos. Charles Eidman o considera o mais conhecido e o mais amado livro da Bíblia. Provavelmente é a mais importante peça da literatura que há no mundo. Eu não sabia, mas quando eu fui estudar sobre esse livro, o Evangelho de João, eu descobri que é a obra que mais foi traduzida e que mais foi distribuída para outros idiomas. Esse livro ele é magnífico, é de uma riqueza enorme. Já adianto a vocês que não vai ser possível a gente fazer um estudo de forma detalhada, capítulo por capítulo, porque o tempo não dá, precisaríamos de uma aula para cada capítulo, então vai ser bem sintetizado. Porém, se vocês sentirem no coração de vocês de estudar mais detalhadamente depois, tenho certeza que vai ser uma benção. Então, vamos começar. O Evangelho de João, ele é o Evangelho de Jesus. Quando eu falo Evangelho de João, o Evangelho de Jesus narrado por João, ele é distinto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos, eles possuem uma grande semelhança entre si. Eles narram a vida de Jesus, a história de Jesus, sob um ponto de vista muito semelhante. João, por outro lado, ele é bem distinto, porque ele não expõe no livro dele os principais argumentos que estão nos evangelhos sinóticos. Na verdade, 90% dos temas, do conteúdo, são específicos dele mesmo. E a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte, onde apresenta o ministério público de Jesus, que a gente vai expor hoje, e a segunda parte, os 9 últimos capítulos, que apresentam o ministério privado de Jesus, que vai ser explanado na próxima reunião. Falando do autor, o autor de João, do Evangelho de João, ele não está explícito no livro, como nas cartas paulinas, por exemplo. Porém, há fortes evidências de que esse livro foi escrito por João, o apóstolo amado, como a gente bem conhece. Todos os pais da igreja, sem exceção nenhuma, consideram que João é o autor desse livro. E ele foi escrito já na velhice de João, ali na cidade de Éfeso, na capital da província romana, no finalzinho do primeiro século, entre os anos 80 e 96 depois de Cristo. E uma coisa que acontece, o Evangelho de João, quando ele foi escrito, os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, eles já circulavam na igreja há mais de 20 anos. Então, esse evangelho ele é o último a ser escrito, provavelmente o último livro da Bíblia também. E ele é escrito muito depois dos acontecimentos narrados no próprio livro. 60 anos após os acontecimentos que estão expostos no livro. E para quem que ele escreve? Enquanto Mateus tem um público, Mateus, Lucas e Marcos têm um público mais específico, né? Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos. João, ele é considerado um evangelho mais universal. Ele escreve tanto para os judeus quanto para os gentios. Tem um público mais geral. Mas
entra a pergunta: qual que é o propósito de João, né? O que que ele tinha em mente ao escrever esse livro? Qual o objetivo dele? O que que ele queria mostrar com esse evangelho? E o interessante é que o propósito dele, ele mesmo expõe no próprio livro dele. Lá no capítulo 20, no versículo 31, ele diz assim: estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Ou seja, tudo isso que eu escrevo, querendo dizer, né? Tudo isso que eu escrevo, tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou colocando aqui no meu livro, é para que vocês creiam que Jesus é Deus, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi enviado do céu, plenamente divino e que se torna também plenamente humano. Então, ao ler esse versículo, onde eles põem o seu propósito, a gente chega a duas conclusões. Existe o propósito apologético e o propósito evangelístico. Apologético, no sentido de que, para que a gente creia nessa tese que ele defende, né, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Deus, e evangelístico, no sentido de que, ao crer nisso, ao crer nessa tese, ao crer que Jesus é o Filho de Deus, a gente possa alcançar, né, que vocês tenham vida pelo poder do seu nome, para que a gente possa alcançar a salvação. E aí a gente começa. Alguém quer fazer algum comentário? Tá muito rápido? Tô sendo clara? Tá confuso? Me deem feedback. Pronto. Então a gente começa aqui no capítulo 1, onde a gente é chamado a meditar sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Primeiro a gente vai falar sobre a divindade, depois a gente fala sobre a humanidade. João, como eu disse a vocês, ele inicia o seu evangelho de forma bem diferente. Ele não está preocupado, como os evangelhos sinóticos, em expor a genealogia de Jesus, em falar sobre a biografia de Jesus, acontecimentos básicos da sua vida, como seu nascimento, mas ele já começa preocupado em expor o significado da pessoa de Jesus. Ele já começa preocupado em resumir sobre quem é esse verbo, sobre quem é Jesus, e expor várias verdades e vários atributos sobre ele. Inclusive, eu vou pedir para que alguém, se puder, leia do capítulo 1, versículo 1 ao 5, para a gente meditar nessas verdades que ele expõe. Alguém pode ler, por favor? Alô? Versículo 1 ao 5. Pronto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Versão King James atualizada. Deus abençoe. Então, a primeira verdade que que João deixa claro sobre o verbo nesses versículos, no versículo 1, é sobre o fato de o verbo ser eterno. No princípio, antes de a matéria ser formada, antes de tudo começar a existir, ele já existia. O Charles Hynek, ele diz uma coisa muito interessante, que a frase, ela não está escrita no princípio, o verbo foi feito, mas no princípio, o verbo era. Então, ele não foi criado, ele é eterno, ele já existia antes de todas as coisas passarem a existir. A segunda verdade, o segundo atributo sobre esse verbo é que ele é igual em essência, mas uma pessoa distinta, ainda no versículo 1. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, ao mesmo tempo que ele possui a mesma substância, a mesma essência, o mesmo poder, ele também é uma pessoa distinta, é a segunda pessoa da Trindade. A terceira verdade é sobre o fato de o verbo ser divino. Ele estava com Deus, mas ele também era Deus. Ele não é um ser criado, um anjo criado, ou um ser inferior a Deus. Ele é plenamente divino. Ele é coigual ao Pai. A quarta verdade, o quarto atributo, é que o verbo é criador. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Então, o verbo, Jesus, ele é o agente da criação. Ele é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. O verbo é autoexistente, então, é, ele não recebeu vida, né? No versículo 4, aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos, então ele não recebe vida. Ele é a vida, ele é a fonte, ele possui a vida em si mesmo. E por fim, o verbo é a luz que prevalece. É,
Aquele que é a palavra possui a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ele é a luz que ilumina a vida obscura do Salvador, a luz que persevera, que faz a gente enxergar a nossa cegueira, o nosso pecado e nos arrepender. E aí, depois de ele afirmar sobre a divindade de Jesus, ele passa a falar sobre a humanidade dele. No versículo 14, ele diz assim: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a glória do Filho único do Pai. Logo abaixo, eu coloco um comentário do Charles Swindoll, que ele diz o seguinte: quando esse evangelho foi escrito, ali no final do primeiro século, acontecia, né, florescia uma grande heresia, acho que todo mundo já deve ter visto, já até ouvido falar, o gnosticismo, uma heresia terrível que assolou a igreja, que quase devastou a igreja nos primeiros séculos, e muitas pessoas tinham dificuldade de acreditar na humanidade de Cristo. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam no dualismo, né? Aquela coisa de o espírito ser bom, a matéria ser má. Então, as pessoas falavam, como que um ser totalmente divino pode se corromper com a matéria? Ou ele é totalmente divino, ou ele é totalmente humano. Eles não conseguiam acreditar nisso. E João, ele vem para combater essa heresia. Ele deixa enfaticamente exposto no seu evangelho o fato de Jesus, que é totalmente Deus, ele também se torna totalmente humano. Ao assumir a sua natureza humana, ele não deixa de lado a sua natureza divina. Essas duas naturezas, elas se unem de forma indivisível, de forma inseparável. A gente segue adiante nos versículos 5 ao 29. João, ele deixa de falar sobre o verbo, deixa de falar sobre os atributos do verbo e passa a falar sobre o porta-voz desse verbo, no caso, João Batista. E como não é possível a gente falar sobre cada versículo, passar por cada versículo detalhadamente, eu trouxe dois para a gente meditar aqui sobre esse capítulo e passar para o próximo. Resumidamente, antes de ler os versículos, eu acredito que todo mundo já conhece a história, né? Depois de um longo período de silêncio profético, João começa a pregar ali no deserto e a sua pregação tem grande impacto, causa impacto nas pessoas, na multidão, nos líderes de Deus. E aí os líderes enviam algumas pessoas para interrogá-lo, para saber quem que ele era, por que que ele batizava. E é aí que entra o versículo 23, onde ele responde a essas pessoas, né? Eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Nesses versículos, de 5 ao 29, João ele expõe sobre quem ele não é e sobre quem ele é. É apenas uma voz que aponta para aquele que ele expõe no segundo versículo, no versículo 29. Quando ele vê Jesus, ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, querendo dizer, não é sobre mim. Tudo isso que eu venho fazendo, tudo isso que eu venho falando, é sobre ele. É sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre o Verbo que foi enviado por Deus para se sacrificar. É sobre ele que apontavam todos os outros sacrifícios. E aí o Hernandes fala que o seu sacrifício varreu dos altares dos cordeiros mortos, ele ofereceu um sacrifício único, perfeito, completo e cabal. Ou seja, João querendo dizer, ele é o cordeiro verdadeiro, ele é o cordeiro perfeito, o único capaz de oferecer uma oferta que consegue apagar, né, que consegue pagar a dívida que tínhamos, que consegue apagar os nossos pecados. E aí, se ninguém tiver nada a dizer, a fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente passa para os próximos capítulos. Os 7 sinais. Vamos falar sobre os 7 sinais de Jesus. Mais uma vez, não vai ser possível a gente passar capítulo por capítulo falando sobre cada sinal, porque levaria muito tempo e a gente não tem esse tempo aqui. Então, eu trouxe esses 7 sinais em bloco e vou fazer algumas considerações que abrangem todos esses sinais, que têm em comum todos esses sinais. E aí, para a gente fazer essa consideração, a gente precisa meditar na palavra que João usa para descrever esses milagres. Ele usa a palavra semeiam, que significa sinal. É um termo alternativo para milagres. E sinal
é uma coisa que não tem um fim em si mesmo. O sinal, ele aponta para algo. Então, essa palavra demonstra que Jesus, ele queria que as pessoas olhassem para aquilo que os sinais apontavam. Ele não queria que a gente focasse nos milagres isoladamente, mas no significado desses sinais. Então, é, o Ernest Bohr, ele vai falar: por maiores que sejam os presentes que os milagres concedem, abundância de vinho para a festa, saúde após 30 anos de enfermidade, a visão de luz para o cego de nascença, um novo tempo de vida para Lázaro, precocemente falecido, como tais, não passam de dádivas isoladas e passageiras. O essencial e decisivo está no que assinalam para nós. O céu está aberto em Jesus, Deus está vivo entre nós e nos ajuda. Jesus possui poder milagroso sobre todos os poderes da enfermidade, das trevas e da morte. Então, é, essa palavra demonstra para a gente que Jesus, ele queria, ele quer que a gente olhe para aquilo que o sinal aponta, ou melhor, para quem ele aponta, que no caso é o próprio Jesus. Cada um desses sinais, seja as bodas de Caná, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, cada um desses sinais serve para apontar que Jesus é o Filho de Deus, serve para cumprir o objetivo que está lá no capítulo 20, mostrar que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E aí a gente passa para os dois diálogos que Jesus tem com duas pessoas totalmente diferentes, Nicodemos e a mulher samaritana. Nicodemos, um fariseu extremamente respeitado, um líder, um dos integrantes dos líderes judeus, a gente conhece bem a história, né? Ele fica fascinado com os milagres de Jesus, com a autoridade de Jesus, e aí ele vai ao seu encontro para descobrir quem ele era de fato, e aí Jesus desafia ele com a questão do novo nascimento. Ele diz assim, quando Nicodemos vai até ele, ele fala, vira para Nicodemos e fala: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então Jesus desafia Nicodemos a respeito do novo nascimento, que vai ser a nossa ênfase aqui desse capítulo 3, é uma das ênfases. Há mais coisas para falar, mas não dá tempo. E aí leva a pergunta, a duas perguntas. O que é esse novo nascimento? Que Jesus fala para Nicodemos, e como alcançar esse novo nascimento. Para responder a primeira pergunta, eu trouxe um comentário do Hernandes que diz assim: nascer do Espírito é nascer de cima, do alto, de Deus. É ser transformado pelo Espírito Santo. É ser nova criatura. O novo nascimento não é algo superficial. Não é uma mera reforma moral, é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. É uma ressurreição, uma nova criação. É passar da morte para a vida. É uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança, novos temores. Então, Jesus, ele mostra nesse capítulo que não importa se você é religioso, como Nicodemos era, se você é bom, entre aspas, se você é conservador, independente do que você precisa nascer de novo. Você precisa passar por esse novo nascimento. Esse novo nascimento, ele é urgente na sua vida. E aí, a resposta da primeira pergunta nos leva à segunda pergunta, que no caso é: como alcançar esse novo nascimento? Foi o que Nicodemos virou para Jesus e falou, né? Como que pode ser isso? Como a gente faz para alcançar esse novo nascimento? E aí, Jesus, ele passa de uma explicação de água e espírito para uma explicação narrativa, que está lá no Velho Testamento, em Números, onde ele diz assim: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então, esse versículo responde à nossa segunda pergunta. O ponto decisivo de alcançar esse novo nascimento, que é tão necessário, é olhar para Jesus na cruz. Ao olhar para Jesus na cruz, nós recebemos vida, nós recebemos esse novo nascimento. E, para fechar, esse novo nascimento não é uma mudançazinha de vida. É, de fato, você passar a ter vida, porque até então estávamos mortos. Então, vamos passar para o segundo diálogo. Jesus faz uma transição de um diálogo com o doutor da lei para
uma pessoa completamente diferente, né? Nicodemos, enquanto um fariseu, um homem, um judeu, um homem culto, ele passa por um diálogo com uma mulher samaritana, isso já diz muito, e ainda por cima que vivia uma vida imoral. E esse diálogo, ele é muito lindo, ele me toca muito, porque Jesus, quando ele fala, quando ele dialoga com essa mulher samaritana, ele rompe muitos preconceitos, ele rompe muitas barreiras, sabe? Barreiras culturais, barreiras raciais, barreiras religiosas. Naquela época, um rabino não poderia falar com uma mulher em público, ele não poderia falar nem com a sua própria mulher. Jesus, ele rompe essas barreiras. E a tática que Jesus usa para falar com essa mulher é muito linda, porque ele não começa acusando a mulher, ele começa o seu diálogo pedindo um favor para ela. Ele começa despertando a simpatia dela, a curiosidade dela, e só depois que ele faz isso, que ele desperta a necessidade que ela tinha, ele desperta a consciência dela. Quando ele diz, lá no versículo 13, 14, quando ele fala para ela: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Ele desperta nela a necessidade da água que ele tinha para dar. Quando ele diz isso para ela, ele fala: olha, mulher, é o seguinte, eu sei que você tem vindo buscar água, só que tem uma coisa, essa água que você busca, você bebe, ela satisfaz, só que logo você terá sede outra vez. Querendo dizer, todas as coisas desse mundo, elas não conseguem satisfazer o seu coração. Tudo que você joga para dentro do seu coração, não consegue satisfazer. Ainda que dá a impressão de uma satisfação ali temporária, você novamente sente um vazio, você novamente sente sede, e essa sede, ela não vai ser saciada nunca, ela continua, vai continuar e continuar. A única forma de essa sede ser saciada é você bebendo da água que eu dou, a água que eu sou. Jesus falava dele, né? Se você bebe dessa água que sou eu, seu coração vai ser cheio e vai ser transbordado. E de fato foi transbordado, né? Depois, quando ela entende, ela sai correndo para expor para outras pessoas. E para a gente fechar esse capítulo, eu queria dizer só, responder só essa pergunta: o que possui em comum ao Nicodemos? Porque a gente sabe que eles eram muito diferentes, uma diferença gritante. Só que existe algo em comum entre eles dois. Tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, eles precisavam dessa água, eles precisavam conhecer Jesus, eles precisavam conhecer esse verbo que trouxe saciedade para eles, que trouxe preenchimento. E aí tem uma frase do Charles Erdmann que diz assim: satisfação era exatamente aquilo a que essa pobre mulher aspirava. Atrás disso andara toda a vida, e nessa busca não respeitara nem as leis de Deus, nem a dos homens. Entretanto, continuava sedenta, e a sede nunca seria satisfeita, senão quando achasse em Cristo o Senhor e Salvador pessoal. Isso nos dá um grande ensinamento de que, de fato, o vazio que possui em nós, essa sede, só é preenchida quando a gente conhece Cristo, quando a gente tem essa experiência com Ele. E aí, antes de passar para os 7 eu sou de Jesus, os 7 discursos que ele faz no livro, eu quero falar um pouquinho só sobre o versículo 16, que está lá no capítulo 3. Esse versículo, ele é tão maravilhoso, tão profundo, tão exaustivo, que o Lutero fala que só esse versículo é como se fosse uma miniatura do Evangelho. Ele é muito maravilhoso, ele expõe a grandeza do amor de Deus. E quando eu estava estudando para apresentar hoje, eu descobri um sermão do Marcelo Gualberto, através do comentário do Hernandes Dias, porque eu não conheço ele, que fala sobre esse versículo. E ele responde a essa pergunta que eu coloquei aí no slide, né? Por que o amor de Deus é grande? O porquê de haver essa grandeza do amor de Deus que é explícito nesse versículo. E aí ele diz que o amor de Deus é grande por sua procedência. Ou seja, esse amor que é incondicional e eterno, ele procede no próprio Deus. Ele, ele emana do próprio Deus. Por isso que ele é grande. E aí ele diz também sobre a dimensão desse amor.
ele cita Efésios, capítulo 13, no versículo 16, onde fala sobre o comprimento, a largura e a altura e a profundidade do amor de Deus. E eu vou pedir uma pausinha só para falar sobre esse versículo. O Hernandes faz um comentário sobre esse versículo que me marcou de uma forma que eu não consigo esquecer. Toda vez que eu leio ele, eu lembro desse comentário do Hernandes, que diz assim: o amor de Deus, ele tem uma dimensão tão grande, ele é tão comprido, mas tão comprido, que ele alcança todos os homens, desde Adão até o último homem que vier a existir, sem exceção. Ele é tão largo, mas tão largo, que alcança todas as nações, todas as tribos, todos os povos. Ele é tão alto que a procedência dele é no coração de Deus, ele brota de cima, ele brota do alto. E ele é tão profundo, mas tão profundo, que desce até o mais miserável pecador. Então, essa dimensão é gigante, é magnífica, a gente não consegue entender. E aí ele diz que esse amor é tão grande também, por conta da sua intensidade, é um amor indescritível, a gente não consegue descrever em palavras. Ele é grande por conta da sua dádiva, a dádiva que é Jesus, que foi ofertada para nos dar a vida. É grande por sua oportunidade, quando a gente crê, quando que a gente crê não, quando ele demonstra esse amor, a gente tem a oportunidade de crer. É grande por sua segurança, então quando a gente crê, a gente tem a segurança de que é, nós seremos salvos, de que nós não pereceremos, e ele também é grande por conta da sua oferta, né? Nós temos uma vida eterna de comunhão com Deus pela frente. E aí a gente passa para o 7 Eu Sou, os 7 discursos de Jesus, para a gente finalizar essa primeira parte do livro. Assim como ele realiza os 7 sinais, assim como ele faz 7 sinais no seu livro para cumprir o propósito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, mostrar a autoridade dele, mostrar a sua glória, ele também realiza 7 discursos para cumprir esse mesmo propósito, né, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E aí, ele começa com. Na verdade, a gente vai falar hoje só sobre 5, porque os 2 últimos vai estar lá na segunda parte e vai ser a Vanessa que vai expor na próxima reunião. Então, a gente vai falar sobre os 5 primeiros. O primeiro discurso está lá no capítulo 6, onde ele diz: Eu sou o pão da vida. A gente conhece a história após a multiplicação dos pães. As pessoas vão procurar Jesus, a multidão procura Jesus, e não por uma motivação boa, né? Jesus mesmo fala: vocês estão me procurando não porque vocês entenderam os sinais, mas porque eu dei alimento para vocês. E aí, quando Jesus realiza a multiplicação dos pães e ele queria apontar para algo, como a gente já disse, né? Cada sinal de Jesus aponta para algo, aponta para ele mesmo. As pessoas não tinham entendido. E aí Jesus faz esse discurso sobre ele ser o pão da vida, sobre o fato de ele apontar para um pão muito superior àquele físico, né? Aquele que ele tinha multiplicado, sobre o fato de ele ser o pão enviado por Deus para expiar os nossos pecados, para nos restaurar. E aí ele passa para o segundo discurso, lá no capítulo 8, onde ele diz sobre a luz do mundo, quando ele faz o milagre que ele dá a visão do cego, né? Ele faz esse discurso sobre eu sou a luz do mundo, a luz que ilumina a vida obscura do pecador, como a gente comentou lá na primeira parte, né? Sobre ele ser a luz que ilumina a nossa cegueira, a nossa escuridão, que mostra os nossos pecados e que nos traz vida, que nos traz arrependimento. Ele faz também no capítulo 10 um discurso sobre ele ser a porta das ovelhas, o único caminho, a única porta que leva à salvação. E no mesmo capítulo ele fala sobre o fato de ele ser o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, aquele que entrega a sua vida de forma voluntária. Então, por isso, a gente pode ter total segurança e encontra abrigo nele, encontra proteção, descanso. E aí, ele faz esse quinto discurso sobre ser a ressurreição da vida. A gente vai fechar a reunião com esse discurso, que é um discurso maravilhoso, onde ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. A gente fecha essa primeira parte do livro de João com essa notícia maravilhosa de Jesus ser a ressurreição e a vida. E mostrando que o porquê, que quando a gente crê, a gente tem a vida eterna. A gente tem a vida eterna aqui e agora, não é
uma esperança duvidosa, não é uma esperança rasa, é uma esperança sólida, porque Ele é a vida, porque Ele é a ressurreição, nós podemos ter certeza da nossa salvação, nós podemos ter certeza do amanhã. Tem até uma música que fala, né? Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Então, porque Ele é a ressurreição, porque Ele é a vida, nós podemos crer que o amanhã vai ser bom. Nós podemos crer que o amanhã vai ser glorioso, que a gente vai alcançar a salvação. Alcançar, na verdade, a gente já tem a salvação, né? Nós já podemos ter certeza que nós somos salvos. E é isso, eu espero muito que eu tenha sido clara, que não tenha ficado confuso, que tenha, de alguma forma, edificado a vida de vocês. Eu quero agora que vocês comentem, tirem dúvidas, perguntem, façam comentários. Tem pergunta no chat aí, Juscelia. Ana Souza. Deixa eu ver. Onde você viu aquela fala sobre o tamanho do amor de Cristo? Que fala sobre a grandeza do amor de Deus? É isso? Foi em um sermão do Marcelo Galberto. Depois eu posso enviar no grupo. É um sermão maravilhoso. E a frase que fala do comprimento, da largura, da altura e da profundidade está no versículo 18 do capítulo 3 de Efésios. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar. Tem como você transmitir novamente lá os slides hoje, Juscelia, e voltar pro início? Teve algo que me chamou bastante atenção. E, Juscelia, depois da pergunta de Samuel, a irmã Isabela também levantou a mão, viu? Tá, pronto. Vou voltar do início e aí você fala, Samuel. Voltei, acho que foi aquele ali. Isso daqui? Não, passa. Acho que é uma reflexão de Lutero, se eu não me engano. Lutero? Lutero eu só falei, não coloquei. Passa aí. Não, essa aí é esse daí. Esse? Cara, eu fiquei totalmente impressionado, né, e Uhum. comovido, né, porque, ó, que reflexão interessante. Por maiores que sejam os presentes que os milagres concedam, abundância de vinhos para as festas, saúde após 30 anos de enfermidade, né, visão, tal, etc. O essencial está no que assinalam para nós. O céu está aberto e Jesus está vivo entre nós, nos ajuda, né? É Uhum. impressionante e assustador ao mesmo tempo que, basicamente, a gente pode ser participante, né, de ver morto ressuscitar, ver cego e, enfim, e viver tudo isso, mas se nós de fato não conhecermos o verdadeiro evangelho, né, isso de nada é salvífico, né, é interessante, reflexivo e assustador ao mesmo tempo que isso não, a gente presenciar, né, esses milagres, essas exposições, né, mais carismáticas do espírito não significa que necessariamente sejamos salvos por estarmos participantes disso, e isso de fato assim é bastante reflexivo. Não era nem uma pergunta, era só uma reflexão mesmo que eu fiz. Glória a Deus. Muito bom. Quem que levantou a mão? Fui eu. Oi, eu levantei também. Tem a outra. Perdão, Isabela. eu não tinha visto. Pode falar, Isabela. Na verdade, eu queria falar para a Juscelia que Deus abençoe por essa apresentação. Foi muito linda a sua pesquisa, a sua dedicação. É a primeira vez que eu participo aqui do encontro, né? Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo. E eu queria trazer uma curiosidade sobre o Evangelho de João também, né? Foi muito claro, deu para entender perfeitamente que o objetivo desse evangelho é apresentar Cristo, né? A divindade de Cristo para nós. Tanto que traz o 7, eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Mas esse evangelho não tem nenhuma parábola, né? Embora Jesus ele faça algumas metáforas, né? Se apresentando como a videira verdadeira, o pão da vida, enfim, não tem nenhuma parábola. E outra coisa assim que me fez refletir bastante, que você falou sobre a grandeza do amor de Deus, pode ser até um pouco polêmico aqui o que eu vou falar agora, mas me veio isso na mente na hora que você estava falando, que o amor de Deus ele é imenso, né? Imensurável. Nós não podemos medir, né? A gente até tenta assim com palavras humanas. Na Bíblia tem várias demonstrações com palavras humanas para tentar mensurar o amor de Deus, mas a gente sabe que vai muito além de tudo isso. E eu refleti naquele momento que você falou da grandeza do amor de Deus, que mesmo o amor dele sendo infinito, né, imensurável,
Deus não é obrigado a salvar toda a humanidade, por ser infinitamente amoroso, né? O fato dele ser infinitamente amoroso não obriga a salvar a todos, embora ele ofereça a salvação a todos, né? Mas ele não é obrigado a salvar a todos, porque se Deus fosse obrigado a salvar toda a humanidade, isso limitaria um outro atributo dele, que é a soberania. Porque aí você estaria obrigando a Deus, né, a exercer alguma coisa, a agir de alguma forma, e isso implicaria nele não ser soberano. Então Deus é tão perfeito e o amor dele é tão grande que ele não é obrigado a nada, né? Ele não é obrigado a salvar a todos. E eu estava refletindo nisso no momento em que você falou da grandeza de Deus. Mas se alguém tiver alguma observação, alguma outra coisa para falar sobre isso, algum outro entendimento, estamos aqui para aprender. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bom. Ellen, pode falar agora. Sobre os sinais, né? E até meio que se relaciona com uma coisa que a Isabela falou também. Realmente, o Evangelho de João não tem nenhuma parábola, né? Mas, recentemente, a gente estudou João inteiro com um grupo que a gente tem aqui com as moças aqui do estado, então tá bem fresco na memória, que como realmente, como a Juscelia bem explicou, esse evangelho foi, João realmente escreveu, colocou tudo assim num livro de forma tardia, quando os outros evangelhos já circulavam pela igreja, ele, digamos que ele registrou coisas diferentes ou de formas diferentes com uma intenção muito clara, que é apresentar que Cristo é, né? Apresentar que ele é que ele é Deus encarnado e também a sua humanidade. E eu vi uma explicação, acho que foi num vídeo da Escola do Discípulo, sobre isso, sobre o fato de que esse evangelho não tem parábolas, mas os sinais que Jesus faz, eles têm uma função parabólica. Todos os sinais que estão descritos no Evangelho de João, eles apontam para algo espiritual, além do milagre físico ali, né? Por exemplo, eu não lembro se não sei se a Juscelia citou isso, não lembro se é na parte que ela do livro que ela citou, porque eu, enfim, não estava conseguindo prestar muita atenção, mas, por exemplo, quando Jesus cura o cego, né? E depois ele tem todo um debate lá com os fariseus em que ele fala da cegueira espiritual deles. Então, os sinais presentes no Evangelho de João, eles sempre têm essa função teológica, e não só, tipo, Jesus foi lá e curou um cara e foi muito legal. Tem sempre uma finalidade espiritual e teológica por trás, porque João é muito intencional em tudo que ele escreve. Eu acho isso muito bonito nesse Evangelho. Dá para ver que tudo que tá ali por um motivo, não é simplesmente porque João foi lá e listou tudo que ele lembrava. Tipo, ele foi muito, muito intencional em tudo que ele registrou ali, para realmente fortalecer e esclarecer essas verdades tão básicas da fé para quem iria receber esse texto. Eu acho isso muito, muito bonito. Vamos fazer uma oração para finalizar? Eu não lembro das últimas reuniões. Se faz uma oração, faz, Jeane. Ou só finaliza? Você que manda na reunião. Tá, então bora fazer uma oração. Alguém faz uma oração pra gente agradecer a Deus por este tempo? Alguém se voluntaria? Qualquer pessoa, rapidinho? Sou a favor da Jeane, viu? Pronto. Você, quem foi que falou? Lincoln? Pode fazer a oração pra gente? Eu sou a favor da Jeane orar. Ah, tá. Então vamos, Jeane. Faça a oração, por favor. Eu tentei fugir. É você mesmo. Senhor Deus, Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos proporcionar um momento de comunhão contigo para aprender mais de ti. Palavra de vida eterna. Tu que és o Logos, Senhor, o princípio, o meio e o fim, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, palavra viva, palavra verdadeira, e que essa palavra, Senhor, venha converter os nossos corações, que os milagres que a gente leu, Senhor, e que demais milagres que venhamos a viver na nossa vida, Senhor, que possamos enxergar o Teu Filho, Pai, o Teu Filho em cada ação, cada milagre, Senhor, e que nós, os milagres também que vivamos, Senhor,
possam apontar o teu filho, Senhor, para as pessoas ao nosso redor, que elas vejam, Senhor, a tua ação, a tua mão divina sobre nós, como uma flecha que aponta para ti, para o Filho de Deus. Senhor Deus, que possamos ser também milagres vivos, Senhor, que possamos ser testemunhas vivas, Senhor, de um arrependimento perfeito, de uma conversão, Senhor, perfeita. Assim, tal como, Senhor, o Senhor tem pregado pela vida de João também, e que o Senhor fez naqueles dias e o Senhor continua fazendo hoje. Te agradecemos por isso, Senhor, que essas palavras também permaneçam nos nossos corações. Abençoa aqueles que não puderam vir também, Pai. E nas próximas reuniões também. Abençoa a Juscelia, Senhor, que com dedicação e afinco estudou para essa reunião também. E aqueles, Senhor, que se colocaram o coração disposto a aprender um pouco mais de Ti. Te agradecemos por tudo, não em nosso nome, mas no nome e na palavra do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, Gê. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe Amém, amém. pela atenção, pelo momento de ficar aqui comigo. Não acabou, então tem a segunda parte de João. Acho que vai ser na próxima sexta, não sei. Depois vai ser divulgada a data e a Vanessa vai apresentar a segunda parte desse livro que é tão maravilhoso. Deus abençoe muito.